Fala galera, e a Alemanha, maior economia da Europa, legaliza o uso adulto recreativo da cannabis. Então se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, diretamente aqui do Gambiras Studio, e no episódio de hoje vamos falar da Alemanha, que aprovou a lei que regulamenta o uso adulto da maconha. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante, é a única forma que você tem de verdadeiramente nos ajudar, porque a gente não aceita dinheiro de ninguém por enquanto. E o Bundestag, que é tipo a Câmara dos Deputados lá da Alemanha, aprovou no último dia 23 de fevereiro, agora desse ano de 2024, uma nova lei que regulamenta o uso da cannabis, da maconha, para maiores de 18 anos. E com isso, a Alemanha se tornou o terceiro país da União Europeia a aprovar leis sobre o uso adulto da planta da maconha, da cannabis, se somando a Malta e Luxemburgo. Esse debate sobre a regulamentação da maconha, da cannabis na Alemanha já está acontecendo desde o início de 2022, principalmente por pressão dos partidos Verde e Liberal, que entraram ali numa coalizão do governo. Mas a verdade é que desde 2017 a planta já é legalizada para usos medicinais lá na Alemanha, e obviamente depois dessa legalização para uso medicinal, como foi em todos os países e como tem sido aqui no Brasil, ela acaba levando a outras discussões e agora chegaram à regulamentação. E essa nova lei permitirá o porte pessoal de 50 gramas de maconha em casa, ou seja, pode guardar em casa 50 gramas de maconha com um saco, saca, bem como o cultivo de até 3 plantas por família, né, por casa provavelmente, né? E em espaços públicos, as pessoas, os transeuntes, os cidadãos poderão portar 25 gramas de planta para o uso social, né? Para poder fumar na rua, o uso social é isso. Isso é significativamente mais maconha do que em outros lugares, como Malta e Luxemburgo, né? Porque em Malta, por exemplo, pode transportar 7 gramas de cannabis e cultivar até 4 plantas em casa, mas se você fumar a planta em público, você ainda vai ser, né, proibido ainda você fumar na rua lá em Malta. E em Luxemburgo, o consumo privado ele é permitido e você também pode cultivar 4 plantas, mas a posse em público foi descriminalizada. Assim, o Brasil é praticamente descriminalizado aqui, né? Numa entrevista da Euronews, o porta-voz do Ministério da Saúde da Alemanha diz que a lei visa reduzir o mercado ilícito e impedir que crianças e jovens consumam cannabis. Obviamente também prevenir que essas pessoas, esses grupos tenham acesso ao consumo de altas quantidades de tetrahidrocannabinol, que é o principal princípio psicoativo da cannabis, obviamente. Outra forma de acesso à planta para os alemães será por meio dos clubes sociais de cannabis, como funciona, por exemplo, no Uruguai. Cada clube poderá ter até 500 associados e vai distribuir uma quantidade limitada para os seus membros, que não é tão limitado assim, né? Os clubes canábicos, eles não vão poder fazer nem publicidade, não vão poder fazer o comércio, né, normal de maconha, e também não vai poder ser permitido o consumo de cannabis nesses clubes, nesses locais. Ele é apenas um clube para você dividir ali custos da produção e receber ali determinada quantidade. Eles poderão receber no máximo 25 gramas por dia ou 50 gramas por mês. Então, você pode ou pegar 2 dias lá, um dia pega outro. É uma ideia interessante essa ideia dos clubes, né? Parece que no Uruguai, principalmente, funciona muito bem. E a expectativa é que essa lei entre em vigor no próximo 1º de abril desse ano, no dia da mentira, aqui em 2024. Um dos destaques foi que essa lei foi aprovada com uma diferença considerável de votos, foram 407 a favor e 226 contra a proposta de regulamentação. E agora a lei segue para o Bundesrat, que é tipo um Senado, mais ou menos, não é tipo, mas é equivalente. Porém, sem a possibilidade de veto daquela casa. Então é possível que as discussões lá ainda no Bundesrat levem um pouco mais de tempo devido a algumas implicações jurídicas, principalmente relacionadas às pessoas que foram condenadas à prisão por porte de cannabis. A ideia dessa lei é fazer com que todos os condenados por porte ou algum crime relacionado a cannabis sejam libertados, anistiados, vamos dizer assim, sei lá o que eles vão fazer.
Mas é algo interessante e é uma discussão que provavelmente deve avançar, não deve demorar muito tempo. Não, na Alemanha as coisas funcionam um pouquinho mais rápido do que aqui no Brasil. Eles têm menos reuniões e o negócio funciona melhor. E o ministro da Saúde lá da Alemanha publicou lá no seu discurso do Bundestag, lá no Twitter, e que defendeu a política que a política de proibição que foi implementada na Alemanha nesse período contra a cannabis principalmente falhou, causando mais problemas do que benefícios e aumentando o crime organizado, os produtos intoxicados em circulação, consumo de menores, mercado ilegal, enfim, tudo que é de ruim que a gente vê que acaba acontecendo em razão da questão da guerra às drogas. Então, para ele, né, para o ministro da Saúde da Alemanha, o mercado regulado, com políticas, obviamente, de educação, vão trazer muito mais benefícios do que a proibição por si só da maconha, da planta. Então, a legalização dos adultos certamente ocorrer na Alemanha, que é um país, a maior economia do bloco, isso vai afetar ali os países vizinhos, né, porque ela é uma liderança em toda aquela região aí, em termos políticas e políticas sociais, e isso pode encorajar também que apareçam situações parecidas, políticas parecidas ou da mesma natureza em outros territórios ali que estão ao redor e que também estão interessadas nesse mercado que a gente já cansou de mostrar aqui no nosso canal, que é muito promissor. Então a Alemanha se engajou nesse processo de regulamentação e conseguiu e certamente vai entrar no mercado com força total por ser uma das potências europeias. E infelizmente o Brasil segue fora desse contexto comercial e a gente continua aqui no nosso canal torcendo para que a gente venha aqui comunicar a vocês da notícia enfim, a regulamentação brasileira, o que ainda não... A gente parece que está um pouco longe, mas é o que a gente almeja aqui, né? O que a gente quer, que é a tão sonhada regulamentação. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Não esqueçam de deixar aquele seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco, isso é muito importante e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!